Olá, boa noite. Sou José Pereira, diretor do Sinduca, professor da URCA, né? E venho aqui para fazer uma fala sobre o 1º de maio. Né? É o 1º de maio atípico, né? E é o 1º de maio, uma data importante para o movimento operário. É a data histórica uma data histórica de luta do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, certo? Que se origina ainda no final do século XIX, né? Se constitui no contexto da Segunda Internacional, né, no segundo Congresso da Segunda Internacional, em 1891, e a data é escolhida, né, para poder homenagear os mártires, né, os mártires de Chicago, né, que foram trabalhadores que foram presos, né, foram os 7 trabalhadores que foram presos numa greve importante em Chicago, em 1886, nos Estados Unidos, né, dos quais 5 vieram a óbito, né, 4 executados e um assassinado na prisão, por repressão, né, por parte do Estado nos Estados Unidos, numa greve fortíssima, né, que iniciou em 1º de maio. Em alusão aos mártires de Chicago, o 1º de maio se tornou uma data, né, a partir de 1891, se tornou uma data internacional de todos os trabalhadores. E a principal pauta do 1º de maio sempre foi a luta, né, pela redução da jornada de trabalho. Né, a luta jornada de 8 horas, depois jornada de 6 horas no século XX. E essa é uma data importante do movimento operário, e nós sempre estamos nas ruas, né, com mobilizações, com atos, né, levando as bandeiras do movimento dos trabalhadores para as ruas. Né. Esse ano será diferente, né, um 1º de maio diferente, nós não iremos às ruas, né, basicamente os atos aconteceram nas redes sociais, né, e em alusão à pandemia. Né. E o 1º de maio tem uma bandeira própria esse ano, né, que é a bandeira pela luta pela vida. E a luta pela vida em 3 pontos, né, no caso do Brasil. Né? A luta pela vida no caso do combate à resistência ao vírus, né, no caráter da pandemia mundial, né, que já tem por volta, né, os números já apontam, né, mais de 3 milhões de contaminados no mundo, né, mais de 200 mil mortos. Né? No Brasil já são 70 mil casos confirmados e mais de 5 mil mortos. Né? No Ceará chegamos a 7.860 casos confirmados hoje, né? E já ultrapassamos a fronteira dos 490 mortos. Então é uma situação drástica, né, da pandemia que nós estamos vivendo num contexto de isolamento social. Né? Então a luta pela vida é a luta primordial desse momento do movimento dos trabalhadores. E a luta pela vida, que nesse contexto não é uma luta, para os trabalhadores é diferente, né? Então tem dados de São Paulo que apontam que a pandemia, né, que o vírus, que o Covid, ele não afeta a todo mundo de maneira igual. Não é um vírus democrático. Né? Os ricos, né, a burguesia, a outra classe, ela pega o Covid, né, mas ela não vem a morrer pelo Covid pelas razões, né, pelas suas condições que estão colocadas. A grande maioria delas, dos mortos, na verdade, o percentual de mortos estão na periferia. Né? Dados de uma pesquisa sobre a pandemia em São Paulo vão dizer que colocar que, por exemplo, as chances de os pretos morrerem, né, de os negros morrerem por conta, né, do Covid é 10 vezes maior do que em relação aos brancos. Né. E vai colocar justamente que a mortalidade, as chances de as pessoas da periferia morrerem por conta do Covid é 62% maior para os trabalhadores e para as pessoas da periferia. Né. Então esses são elementos que apontam que, na verdade, para os trabalhadores, né, o vírus tem efeitos muito maiores, né? Além do caso também da particularidade diferente do caso das mulheres, né, que também estão passando por, além das dificuldades de se enfrentar com o vírus, estão enfrentando um aumento da violência doméstica, né, na situação de isolamento social, denunciada recentemente pela Frente de Mulheres Cariri. Então tudo isso é provocado pelas condições muito particulares em que os trabalhadores da periferia estão envolvidos, né, as condições de isolamento social, né, as condições de moradia que na verdade torna o isolamento social uma situação muito difícil para a maioria das pessoas da periferia, né? A aglomeração muito maior no campo da periferia, a dificuldade dessas pessoas mantiverem os seus familiares, né, em casa de isolamento social, com trabalhadores precarizados, trabalhadores autônomos que têm que acabar saindo para poder sobreviver e continuar trabalhando. Então o isolamento social na periferia nunca é total, né, é bem reduzido. E essa é uma condição que aumenta, né, também, além do acesso ao sistema de saúde. Né? Então, acaba que o único sistema de saúde que eles estão acesso é o SUS, e o SUS, na maioria das cidades, já começa a ter os seus limites, né, de leitos já extrapolando. Então, isso coloca que o Covid ele tem, de fato, pesa maior sobre os trabalhadores. Né?
E essa é a realidade dos nossos alunos da UCA, né? A maioria dos nossos alunos na periferia. Então, quando você vê os dados de um estudo recente feito pelo Laboratório da Geografia e da UCA, vai apontar, né, onde estão os casos de Covid no Crato, né? Estão no Sossego, estão no Barro Branco, os bairros da periferia do Crato. Essa é a primeira ameaça, né? A vida dos trabalhadores, que é a ameaça pelo vírus. A segunda ameaça é a ameaça pela crise, né? Dados de um economista, o Michael Roberts, vai dizer que, por exemplo, o isolamento social tem um efeito drástico na economia. Então, tem um recuo da atividade econômica, né? 2 meses de isolamento social significam 10% de recuo da atividade econômica. Vocês terem uma ideia do que significa isso, a crise de 2004, 2008, 2009, ela provocou 4,5% de recuo na economia dos Estados Unidos. Então isso acarreta, certo? Acarreta prejuízos que significa para os trabalhadores, que é acarretado pelo desemprego. Se nós avaliarmos, né, que boa parte dos nossos trabalhadores já se encontra em situação de precariedade, né, então 12% de desempregados, né, além de um número significativo, né, de trabalhadores precarizados, em torno de 40 milhões de precarizados, segundo os dados dos institutos nacionais. Então, a segunda ameaça à vida dos trabalhadores é a ameaça da crise provocada, a crise econômica, que se agrava pelo Covid. Então, nós temos, nesse momento, uma tarefa que é importante, que é a luta de solidariedade, defesa da vida, garantir que essas pessoas possam ter acesso aos bens básicos para continuar existindo, para continuar vivendo, né? Nesse sentido, a renda emergencial, né, ela, que é de R$600 já é insuficiente, apesar de ser melhor do que os R$200 propostos pelo governo Bolsonaro, ela é insuficiente ainda para garantir a sobrevivência dessa parte da população, da classe trabalhadora, nessas condições que estão colocadas pelo isolamento social e provocadas pela crise. E existe uma terceira ameaça à vida, certo? Que é Bolsonaro. Bolsonaro é uma ameaça à vida pelas suas políticas, né, de combater o isolamento social, de tentar retomar a atividade econômica sem nenhum tipo de segurança para a vida, inclusive estimulando os setores da população, setores das classes médias, da pequena burguesia, que inclusive saíram às ruas com as suas tentativas de abertura do comércio, com as carreatas, né, as chamadas carreatas da morte, né, tentando se contrapor no isolamento social. Então, Bolsonaro, com todas as suas medidas, né, ainda mais a sua ameaça permanente a um golpe, as ameaças à democracia, às instituições democráticas, é uma ameaça à vida. Então, a luta pela vida nesse momento é a luta contra Bolsonaro, é a luta para derrubar Bolsonaro. O fora Bolsonaro nesse momento é uma política de defesa da vida, porque seguir na pandemia com Bolsonaro no poder é uma contínua ameaça às vidas das classes trabalhadoras, é uma contínua ameaça da vida das mulheres, dos negros e negras da periferia do nosso país, certo? Por essa razão, nós reivindicamos o 1º de maio que seja um 1º de maio de unidade de todos por uma política de defesa da vida que é centralmente bancada pela bandeira do Fora Bolsonaro, a luta pelo isolamento social, certo? E a luta pela garantia da vida dos trabalhadores durante a crise, né, com renda emergencial, com políticas de direitos sociais. Nesse sentido, esse 1º de maio ele tem que ter um caráter essencialmente de esquerda, um caráter de unidade das organizações de esquerda, né, e lutar e contrapor contra as tentativas históricas, certo? De tomada do 1º de maio, de perca do caráter do 1º de maio, de ser um momento de organização dos movimentos socialistas, das organizações de esquerda por defesa de suas bandeiras, certo? Então, o 1º de maio sempre foi disputado por outros setores, né? A exemplo da tentativa de Getúlio Vargas de transformar o 1º de maio num feriado para impedir as greves, né? De converter o 1º de maio de luta do trabalhador para o dia do trabalho, né? Então, todo esse contexto supostamente festivo que tira o caráter de luta do 1º de maio sempre foi parte da história do 1º de maio pela disputa do seu caráter. E nesse sentido nós reivindicamos o 1º de maio que se distancie daqueles, mesmo que estão fazendo oposição a Bolsonaro, ainda como Maia, Dória, Witzel, né? Mas que estão longe de defender as bandeiras necessárias para a luta dos trabalhadores, né? Reivindicamos o 1º de maio de luta, né? O 1º de maio de umas bandeiras de defesa da vida, baseada na defesa dos direitos dos trabalhadores e por um fora Bolsonaro, certo? E para concluir, eu digo uma frase, né, de August Spitz, que foi um dos mártires de Chicago, de 1886, onde ele coloca, né, virá o tempo quando o nosso silêncio será mais poderoso do que as vozes que vocês estrangulam hoje, né? Então é esse o espírito do 1º de maio que nós reivindicamos, o 1º de maio de defesa dos direitos dos trabalhadores, defesa da vida. É isso. Fique em casa.